Então, pessoal, eu me chamo Luciano e eu faço pós-graduação aqui no CMC e eu trabalho com análise faz bastante tempo, assim, desde que eu sou na graduação. Mais especificamente, eu trabalho com sistemas dinâmicos não lineares bom, eu vou apresentar para vocês uma meio que a junção de duas apresentações que eu já fiz anteriormente, assim. Eu quero apresentar para vocês o Teorema de Magnier. E para isso, a gente vai precisar aprender um pouquinho sobre teoria das dimensões, que, que é uma área bem interessante e eu acho que vai ser bem da hora. Inclusive, tá dizendo que são carros de 2017, né? A gente não tá em 2017, é porque eu apresentei o Teorema de Mania no SIM de 2017. Inclusive, deu a medalha Garfield. Então, eu suponho que esteja razoável a apresentação. E eu espero que vocês gostem. Ah, e vocês podem me interromper a qualquer momento, assim, porque e, por favor, interrompam com o microfone, porque eu só tenho uma tela, eu não tenho um outro monitor, então eu não consigo ficar de olho no chat. E é isso. Então, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir teoria de dimensões, e depois a gente vai falar da teoria de Magnier, e a parte de sistemas dinâmicos, no caso, vai ser um slide, que vai ser o último. Então, desculpem se vocês vieram com muitas expectativas sobre sistemas dinâmicos. Porque a minha intenção aqui é provar o teorema mesmo. E depois mostrar como que se aplica aos sistemas dinâmicos. Então, primeiro vamos falar sobre teoria de dimensões, né? Bom, se você pegar uma pessoa aleatória e perguntar o que é dimensão para ela, é inclusive provável que ela saiba o que significa, tenha ideia do que significa coisas de 2 ou 3 dimensões. Só que provavelmente ela vai dar uma resposta intuitiva, né, de que uma coisa de 2 dimensões, um hipercubo de 2 dimensões, por exemplo, vai ser uma coisa que tem altura e largura, que um cubo, né, um hipercubo de 3 dimensões vai ter altura, largura e profundidade, e uma coisa de 4 dimensões já fica um pouco mais difícil, mas se você perguntar para um matemático, é capaz de que ele te explique mais ou menos como que é, né, a intuição de um hipercubo de 4 dimensões. Só que, bom, a gente não pode continuar com isso para sempre. Um momento a gente vai perder completamente a intuição e a gente vai precisar definir de forma rigorosa o que é dimensão. E se eu perguntar agora para um aluno de graduação, né, o que significa dimensão, é provável que essa pessoa me dê a definição de um espaço vetorial, né, a dimensão de um espaço vetorial. Essa é a primeira forma, a primeira definição de dimensão que a gente vê. Eu acredito que é a única que a gente vê na graduação. Portanto, eu vou começar apresentando ela. Então, o que significa, né, dimensão no espaço vetorial? Para quem, não sei, não lembra, eu acho que acredito que todo mundo aqui saiba o que é um espaço vetorial, mas se não, você pode pensar que espaço vetorial são coisas parecidas com Rn ou com Cn. A gente tem uma definição que a dimensão de espaço vetorial é a cardinalidade da sua base. Ou seja, né, o número de elementos, número entre algumas aspas, assim, o número de elementos que tem na base do espaço vetorial. E você pode pensar na dimensão como o número de parâmetros necessários para que você consiga distinguir pontos nesse espaço vetorial. Certo? Então, como assim? Vou dar um exemplo, né? Então, sei lá, o Rn, como que eu digo como que é um ponto no Rn, né? Você fala que é uma N-upla. E, então, para que eu consiga dizer para uma pessoa qual que é exatamente o ponto que eu estou pensando aqui, eu preciso dizer N parâmetros. Então, de x1 até xn, certo? Se eu der de x1 até xn-1, eu vou ter uma reta de valores possíveis, né, para o meu ponto. Vou ter uma reta contendo todos os pontos possíveis ao qual eu estou me referindo. Então, não vou ter conseguido distinguir pontos. Agora, se eu disser exatamente N parâmetros, eu consigo distinguir qual ponto que eu estou falando do Rn. Um outro exemplo, se eu tiver, então, esse espaço vetorial aqui, que é a reta identidade, né, em R2. Ela é dada por todos os pontos xy, de tal forma que x menos y seja igual a 0. Nesse caso, eu só preciso de um ponto para distinguir parâmetros nesse espaço vetorial, porque
Porque dentro dessa reta, se eu sei quanto que vale x, eu sei quanto vale y, e o contrário. Então, apesar dela estar morando em R2, eu só preciso de um parâmetro para distinguir pontos dentro desse espaço vetorial. Certo? Então, se eu pego agora o espaço dos polinômios reais, eu posso denotar cada polinômio a partir de coordenadas também. Então, por exemplo, eu posso chamar o polinômio 1 mais 2t do ponto naquele espaço, cuja primeira coordenada é 1, a segunda é 2 e todas as outras são 0. Esse polinômio aqui de baixo, 7 mais 4t ao cubo, eu posso denotar ele como o ponto de coordenadas 7, 0, 0, 4 e todo o resto 0. Mas veja que, se eu paro aí, imagina que eu quero me referir a esse ponto para uma pessoa que não está vendo ele, né, não sabe qual que é esse polinômio. Então eu vou dizer, é aquele ponto ali cujas coordenadas são 7, 0, 0, 4. As 4 primeiras coordenadas são 7, 0, 0, 4. Ele não vai saber a que ponto que eu estou me referindo, porque podia ser que a minha quinta coordenada fosse não nula. Não é o caso, mas ele não sabe. E a sexta, e a sétima, e assim por diante. Então, eu sempre preciso dar novos parâmetros, sempre preciso falar do parâmetro seguinte. Isso significa, então, que para eu dizer qual que é o ponto, para eu distinguir pontos no espaço de polinômios, eu preciso dar infinitos parâmetros. Eu nunca posso parar de dar parâmetros. Então, a dimensão dele vai ser infinita. Certo? Bom, então, essa é a primeira definição que a gente tromba na vida, assim, de dimensão, né? Só que ela só se aplica a espaços vetoriais, porque, por definição, ela é a cardinalidade da base. E se eu estou falando de base, no contexto a qual essa definição está se referindo, né, eu estou falando de espaço vetorial. Então, apesar dela ser uma definição muito boa, porque a gente consegue trabalhar muito bem com ela, computadores conseguem calcular a dimensão de espaços vetoriais, ela tem uma intuição muito boa, como essa que eu acabei de explicar, ela não se aplica a muitos espaços, porque espaço vetorial é uma estrutura muito, muito forte, assim. É muito difícil você andar na rua e encontrar um espaço vetorial, sabe? Então, apesar dela ser uma definição muito boa, ela não se aplica a um grande número de exemplos. Sei lá, eu não sei qual que é a dimensão, a minha dimensão, sabe? Porque eu não sou um espaço vetorial, ou do meu celular, ou alguma coisa assim. Então, agora a gente vai caminhar para encontrar novas definições de dimensão que sejam boas, que se apliquem a mais coisas e que expandam o conceito de dimensão para espaços vetoriais. Ou seja, né, vou encontrar um novo conceito de dimensão que, quando eu restringo a espaços vetoriais, ela seja equivalente a essa que a gente conhece. Tá bem? Bom, agora eu vou para coisas que a gente, sei lá, eu acredito que talvez algumas pessoas não saibam sobre, então eu incentivo a fazerem perguntas. Eu vou definir agora, então, o que é a dimensão topológica, e para isso eu preciso introduzir algumas noções de topologia. A primeira delas é o que é um conjunto aberto. Então, quem não fez topologia, eu vou dar uma definição bastante intuitiva. Assim. Quem fez, fica com aquela definição que está acostumado. Bom, você pode pensar que conjuntos abertos são conjuntos onde todo ponto cabe com folga. Ou seja, né, se eu tenho um conjunto U aqui, esse mais escuro, dado um ponto X dentro dele, eu sempre consigo encontrar uma bola centrada nele, que está inteiramente contida nesse conjunto grandão. Certo? Se você pensar na reta, os conjuntos abertos, eles são intervalos abertos e uniões de intervalos abertos. E é engraçado isso, né? Porque a gente aprende desde pequeno que o nome daqueles intervalos, quando eu denoto com parênteses, chama intervalo aberto. E quando é com colchete, é fechado. E a gente nunca sabe por que chama aberto, assim. Mas chama aberto porque é um conjunto aberto. É bem estranho isso. As crianças sabem topologia desde cedo e não sabem. Bom, o que é uma cobertura por abertos de um conjunto X, então? Né? Dado um conjunto X, uma cobertura por abertos é simplesmente uma família de conjuntos abertos que contém X. Então, se o meu X é essa parte verde escura aqui, a minha cobertura por abertos desse X é a união, não a união, desculpa, mas é a família que contém
todos esses conjuntos azuis aqui, né? Esses conjuntos abertos. E que cobriram X inteiro. Então, é bem intuitivo, né? Uma cobertura por abertos de X é uma cobertura por abertos de X. E agora a gente pode dar alguns exemplos de cobertura por abertos. Então, por exemplo, né, se o meu espaço X ele é o R, por exemplo, eu consigo definir duas famílias que cobrem o R. A primeira dela vai ser a seguinte: considere, então, esse conjunto aberto aqui, que é uma união de... Eu coloquei como família, mas se você pensar como união, é uma união de intervalos, onde cada um desses intervalos vai de um número inteiro até o próximo. Essa família, ela cobre quase que completamente a reta, com exceção dos próprios inteiros, né? Porque ela termina e começa como aberto. Então, eu deixo os inteiros todos do lado de fora. E aí, para cobrir eles de uma forma um pouco exagerada, eu posso pegar essa nova família, que ela vai de um inteiro mais meio até o próximo inteiro mais meio. Então, que eu denotei aqui de azul. Certo? Então, eu cobri, em particular, todos os inteiros, e eu cobri a reta inteira. Tudo bem? Então, se eu considero agora, né, a união dessas duas famílias, né, da F e da G, ou seja, a união das famílias vermelhas e azuis, eu tenho uma cobertura por abertos de X. Tudo bem? Só que, como eu disse, essa segunda cobertura aqui, azul, ela era um pouco exagerada. Eu não precisava de tudo isso para cobrir tudo. Então, eu poderia pegar, por exemplo, refinamentos dessa cobertura que eu tinha dado anteriormente. Eu diminuí um pouco, então, as bolas azuis. Certo? Então, um refinamento de uma cobertura, ela é simplesmente uma nova cobertura do mesmo espaço, de tal forma que cada conjunto dessa nova cobertura, então esses azuis menores, é um subconjunto de algum elemento da antiga cobertura. Certo? Então, eu pego cada uma dessas bolinhas menores, precisam estar dentro das maiores da cobertura antiga. Tudo bem? Em particular, eu posso simplesmente sumir com o aberto, por exemplo. Porque, enfim, vazio é sempre subconjunto de todo conjunto. Então, eu poderia, sei lá, só tirar, por exemplo, né, esse azul aqui. Ia ser um problema porque ia deixar de ser uma cobertura. Mas, se não fosse esse o caso, eu posso só sumir com alguns abertos quando eu estou considerando refinamentos. Bom, com isso a gente pode definir o que é a ordem de uma cobertura. Então, a ordem de uma cobertura é o número máximo de abertos que intersectam o mesmo ponto. Então, por exemplo, né? Pega, por exemplo, essa cobertura aqui, essa refinada já. Dado um ponto aqui, por exemplo, esse ponto meio, ele está em um único aberto. Só que se eu pego esse ponto bem aqui, um ponto aqui no meio, sei lá, 0,9, ele vai estar em dois abertos. Ele vai estar nesse aberto vermelho e no aberto azul. Tudo bem? E vê que não existe nenhum ponto que está em 3 ou mais abertos. O máximo de abertos que dado um ponto está é 2. Então, eu digo que a ordem dessa cobertura é 2. Suponha que eu pego uma outra cobertura, sei lá, eu pego um círculozinho verde e ponho bem aqui, assim. Não precisaria dessa cobertura, mas eu quis colocar, e vai continuar sendo uma cobertura. Então, eu aumentaria a ordem dessa cobertura. Ela viraria 3, porque dado um ponto 0,9 aqui, ele ia estar nesse aberto vermelho, no aberto azul e no novo aberto verde que eu coloquei. Certo? Então, a ordem de uma cobertura é o número máximo de abertos que intersectam o mesmo ponto. Certo? Dado tudo isso, a gente consegue definir o que é a dimensão topológica de X. Então, seja X um subconjunto de um espaço topológico. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa se atentar. Né? O que é um espaço topológico? Mesma coisa, quem viu em topologia sabe o que é, e quem não viu, saiba que é uma classe de espaços muito, muito geral. Geral ao ponto de eu nunca precisei usar uma coisa que estava fora do contexto de espaços topológicos. Assim. Coisas que não são espaços topológicos são coisas bastante estranhas e são bastante específicas. Então, se eu tenho uma definição de dimensão que se aplica a todo espaço topológico, ela é uma dimensão que abarca um número muito, muito grande
de exemplos. Então, ela é extremamente útil nesse sentido. Que ela se aplica, sei lá, a mim e, sei lá, essa mesa, assim, onde eu estou apoiando o meu notebook. Então, suponha que, dado, né, esse subconjunto, que é um subconjunto de espaço topológico, suponha que existe um natural N, de tal forma que toda cobertura aberta C de X vai possuir um refinamento C' de ordem N mais 1. Se N é o menor natural com essa propriedade, então a dimensão topológica de X é dita N. Se não existir um N com essa propriedade, um menor N com essa propriedade, então a gente diz que a dimensão é infinita. Então vamos analisar isso com cuidado, que ela é um pouco confusa. O que eu estou dizendo aqui, né? Então, vamos supor que eu estou falando que a dimensão topológica de um espaço X é 3, sei lá, N igual a 3. O que significa afirmar isso? Significa que sempre que eu cobrir esse espaço topológico, X, eu posso cobrir de um número muito grande de formas, né? Eu posso cobrir de uma forma minimalista, assim, que eu uso o menor número possível de abertos, ou eu posso só colocar um monte de lixo ali. Eu posso, tipo, cobrir ele 20 vezes, sabe? Eu posso colocar um monte de abertos que não precisava. Mas eu estou dizendo que, tudo bem, não importa essa cobertura que eu dê, eu sempre consigo um refinamento dessa cobertura, ou seja, eu vou jogar alguns abertos fora, com outros eu vou diminuir eles, de tal forma que a ordem dessa cobertura vai ser 4, que é N mais 1. Tudo bem? Então, qual que é a intuição disso aqui, né? O que eu estou dizendo, quando eu falo que um espaço topológico tem uma dimensão N, isso significa que, se eu quiser cobrir ele por abertos, a melhor forma que eu consigo cobri-los, ou seja, da forma mais minimalista possível, é de tal forma que cada aberto intercepta, no máximo, N mais 1 pontos. Certo? Então, por exemplo, né, se eu tenho a reta com a cobertura definida anteriormente, né, que eu tinha falado antes, a ordem dessa cobertura é 2, como eu expliquei também, né, porque o número máximo de pontos que... Não, o número máximo de abertos que o mesmo ponto intercepta é 2. Então, já que a ordem é n mais 1, né, e a dimensão vai ser n, a dimensão topológica da reta vai ser 1. Não é bem assim, na verdade, né? Porque esse passo, né, da ordem dessa cobertura C2 passar para que a dimensão topológica da reta é 1, não é tão simples assim. Porque, lembra, eu preciso que aquele n seja o menor com tal propriedade. Então, eu precisaria provar antes que não existe nenhuma cobertura de ordem 1 ou de ordem 0, não sei se dá para ter ordem 0, talvez sim, acho que sim. Acho que o vazio deve ter ordem 0. Mas eu preciso provar que essa cobertura aqui ela é ótima, de alguma forma. Tudo bem? Mas, enfim, dá para provar isso, vocês podem tentar, mas, enfim, a gente consegue mostrar que essa cobertura é de fato ótima. E, então, recapitulando sobre a dimensão topológica, a gente tem alguns pontos positivos e outros bem negativos, assim, né? O positivo é que, ao contrário dos espaços vetoriais, espaços topológicos são muito gerais, então essa é uma definição que se aplica a muita coisa. Por outro lado, ela é muito difícil de calcular. Ela é muito difícil de calcular na mão e ela é muito difícil de calcular no computador também. O computador, eu acho que não sabe calcular isso. E porque cada cálculo, na verdade, é uma demonstração, né? Você precisa demonstrar que aquele n é mínimo. Ou máximo. É mínimo. Mínimo. Que aquele n é mínimo. Então, enfim, é bastante difícil de você encontrar, inclusive, a dimensão da reta, né? Que é uma coisa simples, assim, que deveria ser simples. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente é achar um meio termo. Como é que a gente consegue uma definição que é boa, que ela pode ser calculada na mão, fácil, de preferência que possa ser calculada por computadores, só que ela seja mais geral do que um espaço topológico, ou desculpa, do que um espaço vetorial, certo? E meio que a gente vai caçar essas novas definições de dimensão. Mas antes eu queria saber se alguém tem dúvida até aqui. Que essa parte dos espaços topológicos, assim, eu acho que é um pouco complicado.
Luciano, eu tenho uma dúvida, mas tipo, essa dimensão topológica, ela é passada, tipo, por homeomorfismo ou não? Não, acredito que não. Tá. No caso específico que você está falando sobre espaços vetoriais, talvez. Mas eu acho que em geral não. Ok, aqui, tipo, você falou pra provar isso aí, eu fiquei pensando, tipo, tá, como é que eu ia provar que, tipo, eu não consigo nenhuma outra cobertura, tipo, pra R, e aí, sei lá, eu fiquei pensando, putz, mas eu podia, tipo, pegar uma partiçãozinha e tal, mas eu vou dar mais uma pensada e ver. Entendi. Deixa eu pensar, na real. Ah, não, tipo, é que tudo é sobre abertos, né? Então, sim, claro, passa por homeomorfismo, sim. Se dois espaços são homeomorfos, eu acho que eles têm a mesma dimensão topológica, sim. Porque vai manter os abertos da cobertura, né? Então sim. Aí acaba ajudando, tipo, dá pra tentar mostrar, tipo, no 0,1 e tal, e aí pra É, R. mas o melhor que você faz é diminuir para 0,1, né? Não, tipo, Uma eu fiquei. reta já devia ser simples o suficiente para você mostrar. Tipo isso. Porque, nossa, a reta inteira não vai dar. Tipo, mas vamos ver se funciona, que aí fica mais fácil. Mas beleza, valeu. Uhum. Ô, Luciano, eu tenho uma dúvida em relação a, por exemplo, vamos supor que você pega C como espaço vetorial sobre R e C como espaço vetorial sobre C. A dimensão topológica acaba sendo a mesma? O que acontece? Porque você disse que quando você tem um espaço topológico e você... Se ele pode ser visto também como espaço vetorial, né? Um espaço vetorial topológico, a dimensão tem que bater, né? Sim. Mas se você muda os escalares, será que pode acontecer alguma coisa diferente Pode, assim? porque você muda a topologia, né? Quando você muda os escalares. A topologia de C sobre R, né? A mesma de C sobre C. Ah, verdade, valeu.